Olá, seguindo no Unicast, o videocast oficial do 11º Encontro Avícola Unifrango, nós vamos falar com o Giovanni Guidolin de Souza, do TCP. Giovanni, qual a mensagem que você veio trazer para os participantes do evento? Feito. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, uma boa tarde. Bom, nesse evento a gente veio mostrar um pouco sobre a infraestrutura de Paranaguá e como que Paranaguá está preparada, mas também com investimentos futuros para suportar e continuar sendo líder de mercado, não só nacionalmente falando, mas hoje o Terminal de Container de Paranaguá, ele é o líder de movimentação de frango no mundo, né? Então é o principal terminal do mundo nessa exportação, como que a gente está preparado e como também a gente está pensando para frente, né? Sempre um pensamento a longo prazo de investimentos. Fala um pouco do terminal hoje, como é que ele está, quais são os números do terminal? Perfeito. Hoje a TCP, ela é, como eu falei, é líder de mercado, né? A gente representa mais de 40% de toda a exportação de frango congelado no Brasil. Então, a gente também é líder em questão de infraestrutura portuária para recebimento dessas cargas. A TCP, ela se consolida num cenário nacional como o principal porto hoje no sul do Brasil em concentração e no Brasil de concentração de linhas marítimas. A TCP, ela é um terminal, o terceiro terminal no Brasil a atingir a marca de 1,5 milhões de TEUs, né? Para simplificar TEUs, um container de 20 é um TEU, né? Então um container de 40 são 2 TEUs. E essa é uma marca histórica, mas que a gente projeta, obviamente, para esse ano um crescimento, passar de 1,65 milhão, e a gente conseguir atingir, né, obviamente, na verdade, não é nem atingir, é manter a satisfação do cliente com o nosso terminal e com novos serviços, com mais infraestrutura, mas sempre focado na satisfação dele com a gente, né? No foco no cliente. Né? Acho que esse é o conceito que o terminal ele prega ao longo dos últimos anos, sempre pregou e a gente sempre busca aperfeiçoar isso. Como é que a sua gestão lá enxerga a indústria avícola paranaense em termos de importância para o TCP? Ela é extremamente estratégica. Né? Hoje a gente chama de reefer, né? Mas a carnes e congelados, que é o nome do portfólio, ele é o nosso principal portfólio. Então ele sempre vai estar sempre na nossa linha de frente em estratégia, em investimentos. Obviamente o Paraná como um polo disso, né? O principal polo nacional, ele sempre está a gente sempre está muito próximo aos nossos clientes, sempre com projetos diferenciais, sempre buscando maior satisfação deles, seja com os serviços operacionais do terminal, mas seja com o serviço de satisfação do cliente, como integração sistêmica, uma operação mais fácil, mais automatizada, utilizando novas operações. A gente tem na TCP sendo o único terminal do Brasil, do sul do Brasil, a receber a malha ferroviária dentro do terminal. Esse é um grande diferencial para o pessoal do reefer, que é majoritariamente o volume que a gente recebe por ferrovia. Então, em resumo, ele é de extrema estratégia, principalmente os exportadores aqui da região. E que tipo de... Você trouxe alguma inovação, alguma informação nova para o pessoal que está presente aqui no evento? Sim. Durante esse ano a gente fez inúmeros investimentos. Né? Desde o ano passado a gente vem fazendo inúmeros investimentos. Né? Desde o ano passado a gente concluiu nossa infraestrutura, reefer, chegando a 5.268 tomadas. A gente modernizou nossos gates, automatizando, criando mais linhas de fluxo, deixando uma operação mais fluida. A gente fez todo um projeto de integração sistêmica. A gente trocou o nosso sistema operacional do terminal para um sistema mundialmente utilizado pelo grupo, né? Um sistema interno do grupo que todos os terminais do grupo utilizam. E para saber da eficiência desse sistema, 7 dos 10 maiores terminais da China são desse grupo e utilizam esse sistema. Então, os maiores terminais do mundo, né, e 7 deles na China, pertencem ao grupo, eles usam o mesmo sistema que a gente está usando a partir de agora. A gente vem aqui trabalhando muito na parte de infra também, onde a gente teve um aumento do calado do terminal. Então, os navios, vamos falar de uma maneira simplista, podem carregar mais. Né? O mesmo navio pode carregar mais porque o calado aumentou. A gente tem uma visão para o segundo semestre de mais um aumento disso, né? Foi a informação compartilhada durante o evento. A gente foca muito nisso, foca também
em trabalhar não somente com a TCP, porque a gente entende que a TCP ela é um braço, ela é uma parte da cadeia logística, mas a gente tem que se preocupar com o Paranaguá como um todo, a gente tem que trabalhar com o Paranaguá como um todo. A mensagem foi que a TCP e eu como comercial, como gerente comercial, a gente vende Paranaguá. A TCP, obviamente eu sou funcionário da TCP, mas a gente vende Paranaguá porque Paranaguá tem que funcionar para que a TCP funcione também. Então a gente trabalha muito em conjunto com nossos parceiros de retroárea. Retroárea são os armazéns, as áreas que estão ao redor do terminal ali em Paranaguá, para ter uma maior capacidade de atender esse mercado, ter uma maior disponibilidade de tomadas, armazenagem de carga solta, ter uma operação eficiente, mas não só com capacidade, mas com qualidade de serviço. Né, uma operação 24 horas, uma operação fluida, é isso que foi o nosso foco em compartilhar aqui em questão de infraestrutura e mostrar que Paranaguá, sim, a gente já está preparado, né? A gente bate recorde reefer ao longo dos últimos meses, a gente atingiu 14 mil reefers num mês só, isso é muita coisa. E para você ter uma ideia de tamanho, Paranaguá hoje movimenta mais do que os 3 terminais de Santos juntos. Em reefer. Então, essa foi a mensagem, isso que foi compartilhado, e que a gente continua, sim, se estruturando, investindo, focando no reefer e focando em atender o pessoal, logicamente que no evento também falando do Paraná, exportadores da região, com foco em exportadores da região, porque a gente sabe que a gente tem que ser o porto ideal em custos, mas também em satisfação do cliente. Esse é o principal ponto que a logística hoje demanda. E o Paraná hoje é a maior indústria avícola do Brasil. Vocês estão enxergando, imagina, um potencial ainda de crescimento cada vez maior dessa indústria. Estão se preparando para isso no futuro, para receber essa produção e permitir esse escoamento com tranquilidade? Com certeza, com certeza. Acho que todos esses investimentos, eles, muito após 2018, que foi quando o grupo Semiport adquiriu a TCP, o pensamento sempre foi a longo prazo. Né, sempre foi para mais de 5 anos, investimentos para 10 anos, pensando em 15 anos. Então, se a gente moderniza o gate e amplifica, né, amplia sua capacidade, eu te digo com tranquilidade que até hoje a gente não sabe qual que é o máximo potencial do nosso gate, porque a gente não atingiu isso. A gente está com um gate hoje que ele consegue produzir mais. Lógico, o gate é uma parte do terminal, então a gente também trabalha nisso. A gente também está ampliando agora internamente itens que fazem a operação ser mais fluida. Eu tenho a parte de scanner, 100% dos containers que entram ou saem da TCP são escaneados, então ela tem que ser fluida. Parte de balança, tem uma nova balança, tudo isso agora para julho, entrando em operação no nosso terminal. A parte de infraestrutura, a gente sabe que a gente está com uma infraestrutura agora robusta, com quase 5.300 tomadas. Também quando necessário, a gente possui geradores próprios para ampliar isso de uma forma, se necessitar, de uma forma com um período específico. Então, a gente tem ampliações previstas também, que nem eu falei, de gate, de ferrovia, aí até mesmo pensando no longo prazo de área. Né? Então, de uma maneira geral, esse é o grande ponto. Assim, a TCP veio compartilhar que sim, a gente está preparado hoje, mas a gente está pensando lá na frente. E esse foi um grande diferencial que a gente sempre aplicou eu entrei na TCP em 2014, mas desde antes, obviamente, mas desde que eu estou na TCP em 2014, eu sempre vi isso. A TCP se preparando de forma antecipada à demanda do mercado. Então, a gente vê que os principais exportadores da região, a gente não vê crescimento... crescimento sempre é bom, mas são crescimentos sempre de 2 dígitos, crescimento pensando alto, como tem que ser mesmo a indústria, sabe? Então a gente vê o pessoal crescendo 10, 15, 20%, adquirindo novas plantas, investindo em ampliando sua capacidade produtiva nas plantas, otimizando isso. Então a gente vê que a gente tem sim que estar preparado de forma antecipada e não esperar acontecer algum tipo de gargalo para daí pensar numa ação corretiva. E qual que é a mensagem, então, que você, finalizando, deixa para os participantes do evento e para quem está te assistindo? É uma mensagem de agradecimento pela oportunidade, né? A oportunidade de mostrar a nossa infraestrutura de Paranaguá, né? E a nossa, não estou falando só da TCP, mas de Paranaguá como um porto de Paranaguá, a retroárea de Paranaguá, e sim o terminal de containers de Paranaguá. A mensagem que a TCP sempre estará buscando a maior satisfação dos nossos clientes. O estado do Paraná sempre será
um estado, principal estado na avicultura, sempre será um estado que sim está sempre na nossa principal lista de prioridades para melhor atendimento. A gente sim está ampliando, investindo e continuaremos crescendo juntos. Acho que esse é o objetivo. Não é uma parte ou outra, a gente cresce juntos como parceiros, se auxiliando, crescendo, passando obstáculos enfrentados. Cada ano tem algum tipo de obstáculo, mas esse é o nosso mercado. Então a gente está aqui para trabalhar e fazer a melhor logística possível e com certeza o porto ideal de Paranaguá para todos os exportadores da região. Muito obrigado. Eu que agradeço.